E vem conferir a crítica da segunda temporada do anime Medalist. E se encerrou com 9 episódios, está disponível tanto a primeira como a segunda temporada no Disney Plus, o anime Medalist, que para quem não sabe, agora vai ser encerrado, ou pelo menos o próximo arco, vai ser feito por um filme, que tem previsão de ser lançado no final de 2027. Bom, antes de eu começar a minha crítica de verdade, falar sobre Medalist, eu acho que é bom contar qual é a minha experiência com Medalist. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que, por ter um canal de anime, eu acho que é interessante eu tentar assistir o máximo de animes que uma temporada pode disponibilizar. Não todos, porque cada temporada sai mais de 30 animes, 40 animes, tem temporada que sai mais de 60 animes, mas, mesmo assim, eu acho que é interessante tentar ver o máximo possível. Primeiro, pelo canal de anime, então a partir daí é interessante ter mais crítica e ter mais fala sobre animes da temporada, e também porque assim eu crio uma experiência de sair da mesmice. Eu acho que uma coisa muito importante para qualquer pessoa é tentar sair só assistir a mesma coisa que você vê sempre. Então você vê animes que talvez não estão no seu radar, pode ser que faça com que você aprenda um mundo completamente novo e que você goste. E Medalist, ele não está exatamente o contrário do que eu gosto. Eu gosto muito de esporte. Eu sou uma pessoa que sempre protegeu animes de esporte. Porque hoje as pessoas gostam de anime de esporte pelos últimos sucessos que estão fazendo muitos animes. Mas, antigamente era visto como, anime de esporte, ninguém se interessa. E Medalist, ele entra nesse fator de que, se fosse antigamente, talvez não chamasse tanta atenção. E eu gostei muito da primeira temporada. Mas eu gostei muito porque eu não estava com nenhuma expectativa. O anime sobre patinação no gelo, achei que poderia funcionar, ser divertido, e ele funcionou muito bem pra mim. Você pode ver minha crítica que tem aqui no canal da primeira temporada, o tanto que eu elogiei o anime. Essa segunda temporada, ela me decepcionou. Porque eu acho que eles focaram num ponto que é bom, mas não é o suficiente para vender a temporada. E, ao mesmo tempo, eles acabaram tendo um problema que é a expectativa. Eu sei, isso é culpa minha, não é culpa do anime. Eu crio expectativa. O anime não faz com que eu tenha essa expectativa, mas é inevitável. Quando eu fui assistir Medalist a primeira temporada, eu gostei de muita coisa que eles fizeram ali. Eu achei que eles acertaram perfeitamente na parte do esporte, e eles conseguiram trazer um tom dramático que fez com que o anime funcionasse muito bem. Só que, a partir daí, quando você chega na segunda temporada, a visão já é completamente diferente. Por quê? Porque a segunda temporada, eu já entrei com expectativa. Já entrei esperando algo que eu queria gostar mais. E aí acabou que talvez essa expectativa criada fez com que eu me decepcionasse com a segunda temporada. Que eu não acho ruim. Que eu não acho que não funciona. Eu acho que eles entregam bem o que eles têm que entregar. Mas, por exemplo, se essa temporada fosse a primeira, talvez eu não quisesse ver a segunda. Porque a segunda temporada ela é muito mais o arroz e feijão que todo anime de esporte faz. Se tornando, de certa forma, até genérico. Porque eu acho que eles não focaram tanto na parte dramática que eu achava tão interessante. Porque o que acontece na segunda temporada de Medalist? A primeira parte da temporada, porque são 9 episódios, a primeira parte é focada na aquele campeonato que vai te classificar para um campeonato melhor. Depois tem um interlúdio ali, e aí começa a preparação pro grande campeonato, que vai ser passado no filme que vai lançar em 2027. Bom, essa primeira parte, ela não é ruim. Ela é uma primeira parte que funciona bem, porque você vê as competidoras, você tem um personagem que sempre explica pros outros o que está acontecendo no gelo. E isso não é ruim de verdade. As músicas que elas dançam normalmente são muito boas e muito cativantes, e eu gosto da animação. Eu não gosto 100%, porque eu não sou tão fã do 3D que eles colocam aqui. Nada contra o 3D, tem gente que tem ojeriza ao 3D, eu não tenho. Eu acho que funciona bem se for bem feito. Eu acho que, inclusive, quando a gente assistiu o filme de 2027, a gente vai ver a diferença de qualidade. Porque realmente o 3D, ele é algo que ele ajuda muito. Porque ele consegue fazer com que a animação pareça mais ampla, pareça mais uma movimentação mais rápido. E também, por ser 3D, parece que você consegue colocar ângulos diferentes. Para um anime que o foco é a dança, e a dança no gelo, que é a patinação artística, você consegue perceber que a movimentação, a coreografia é tão importante. Usar uma animação 3D funciona muito bem para passar essa ideia de movimentação, de que parece que está num mundo paralelo para poder sentir aquela música. O problema é, quando você pensa numa animação de temporada, você vê que o orçamento vai ser muito menor do que uma animação para cinema.
Outra coisa, Medalist, apesar de eu gostar do anime, ele é um anime bem inferior em relação aos outros em questão de nome. Então é normal que o estúdio dê menos orçamento para eles poderem investir nesse tipo de obra. Então, óbvio, o 3D, que é algo mais caro, que é algo mais demorado, que é algo que precisa de tempo para você polir a ponto de parecer algo super bem feito, acaba sendo prejudicado aqui. O 3D não é aquele 3D absurdo que você olha e pensa, meu Deus, isso aqui tá falso num nível que não dá para ver. Mas ao mesmo tempo você pensa, se tivesse mais polimento seria algo lindo e fantástico. Parece que eles descrevem como algo lindo, tanto que tem algumas jurados e pessoas que falam, nossa, olha como ela parece que está voando ali. E eu acho que a animação deveria passar isso, ela não consegue passar. Por isso que eu falo que o filme vai ser muito importante. E quando lançar o filme em 2027, eles vão ter mais tempo de produção e mais dinheiro. Você vai perceber como aí você vai ver que o balé, as 2 primeiras temporadas, poderiam ter tido isso. Só que o problema pra mim é que essa não é a parte mais interessante de Medalist pra mim. Essa parte é interessante, é legal de ver, é funcional, eles conseguem fazer com que o esporte, a patinação artística, fique algo muito dinâmico e muito interessante. Mas não era exatamente isso que eu gostei da primeira temporada. Isso é o que eu falei. Isso é o arroz com feijão que eles fazem bem ali na primeira temporada. Que seria a parte do esporte, todos os clichês do gênero que é vão para um acampamento, tem uma competição, tem o arco de treinamento, tem os rivais, tudo isso que ela é a protagonista que ninguém acredita, mas ela tem um potencial gigantesco. Todo anime de esporte, não importa o esporte, tem a mesma narrativa com os mesmos personagens. E isso, Medalist faz muito bem. Aqui não é diferente. Aqui, depois desse arco, tem o arco de treinamento, tem o arco da preparação para a grande competição, tem a preparação dos treinadores que vão ser rivais, do bom com o mal. Isso tudo bem, isso tem toda a obra e funciona bem aqui. Funciona bem porque eles fazem bem, de novo, o arroz com feijão, que seria o básico, no caso. Mas quando você pensa como um todo, o que me conquistou em Medalist foi a história do treinador com a sua aluna, como eles têm uma ótima química, como eles funcionam muito bem em tela, e quando foca no passado deles, o anime brilha pra mim. É ali que está a alma de Medalist. E quando você vê uma menina que do começo ninguém acreditava, era mais velha pro esporte e entrou lá, e você vê qual preconceito ela sofreu para chegar até lá. É de um treinador que também sofre preconceito, que também teve uma grande perda, e como isso afeta a sua vida. Essa segunda temporada deixa tudo de lado para focar realmente no desenvolvimento da competição. E, de novo, isso não está errado. Isso é um foco que o anime quis ter. E tá tudo bem. O problema não é isso que me conquista. Para mim, isso tudo funciona muito bem. O esporte, as danças, as competições, até a parte de treinamento, mas é tudo muito genérico. Para um anime de esporte, isso se torna genérico. E por isso que eu acho que me incomoda a segunda temporada. Porque era uma temporada ruim de esporte? Não. Eu acho que a alma, o coração de Medalist não está ali. Medalist continua acertando na parte da trilha sonora e tem personagens cativantes e envolventes que funcionam muito bem. Com o esporte, que é bem trabalhado em tela, é um anime mediano, a segunda temporada é mediana, com a primeira temporada que mostra que tinha potencial de ser melhor do que ela foi. Concluindo, Medalist não é um anime ruim de esporte, mas ele já mostrou potencial para ser melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Medalist com uma nota 6,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Medalist? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.